A maioria das pessoas que passam pelas águas acham que depois disso vai encontrar ouro, diamante, pedras preciosas e tantas outras coisas que às vezes não achando decepciona. Assim foi com o pessoal de Israel, quando estava a passar no Mar Vermelho. De um lado era uma montanha imensa, uma pedreira, do outro uma mata muito virgem, cheia de animais ferozes, do outro o homem mais perigoso do mundo e os seus exércitos. Já à frente o mar. Não havia saída para o povo de Israel. Às vezes nós estamos no pecado e a nossa saída é aceitar Jesus Cristo através do corpo de Cristo, que é a igreja e o Espírito Santo. E isso nos convence e faz-nos converter aos nossos corações e bate na nossa vida uma tristeza de choro e arrependimento de estar naquela situação. E caminhando junto com a igreja às águas, se não for bem instruído ou instruída, ao passar as águas, certamente cai no deserto, mas falando com Deus. E se não ouvir a palavra de Deus, acaba tendo problema sério nesse deserto. O povo de Israel atravessaram o Mar Vermelho e já acharam que estavam na terra prometida. Depois do batismo, nós temos que orientar as pessoas do sacrifício contínuo de seguir, servir, praticar e ouvir a palavra de Deus. Aquele povo, depois do Mar Vermelho, ouviram Deus falar no monte e muitos deles não aguentaram e pediram que o seu líder os transmitisse o recado de Deus. E isso foi feito durante o tempo que eles tiveram no Monte Sinai. Partindo depois para o deserto, muitos tiveram problema seríssimo com Deus porque faltou obediência, faltou ouvir, faltou seguir e praticar. Deus disse em Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20, se quiseres me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Ele não está dizendo se é no deserto ou se é na terra prometida, ele disse nessa terra onde você está. Por isso, somos como um peixe fora da água, morre. E nós, fora da palavra de Deus, morremos na espada que carregamos, que é a desobediência. A maioria dos que passaram pelo Mar Vermelho e obedeceram, tiveram uma vida protegida, guardada por Deus.
Mas lá no fim da linha, só a igreja passou. O caminho, a verdade, a vida, aquele caminho que foi aberto no mar, hoje é a igreja. E quem não quiser passar nesse caminho e ouvir, praticar, seguir a palavra de Deus, pode ter problema seríssimo, mesmo na terra prometida. Afinal, daquele povo que atravessaram no mar, só 2 tiveram essa oportunidade de atravessar o Jordão. Não pensa que no batismo você já vai entrar na terra prometida? Não, nem Jesus, nem com ele aconteceu isso. E é para isso que nós pregamos o poder, a sabedoria de Deus na tua vida, porque você foi chamado, foi chamada por Deus para receber o poder e a sabedoria de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, ou seja, a palavra de Deus. Agora, se não quiseres ouvir, não comerás o melhor dessa terra, e não passarás para a terra prometida. Hoje, a nossa terra prometida é a salvação eterna. Para isso, você tem que dar o seu sangue, o seu suor. A vida toda é um sacrifício. O marido morre se sacrificando para cuidar de uma casa e da família. Assim é Deus, luta, sacrifica para que a igreja se mantenha de pé. E se você não quer nada com a igreja, no versículo 20 do capítulo 1 de Isaías, te espera a espada. Mas se você obedecer a palavra de Deus, ouvindo, seguindo, servindo e praticando, isso é o batismo, que Jesus disse em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Se for batizado, será salvo. Esse for é atendendo o ide. Se você está praticando o ide com a obediência, pode ter certeza, praticando, servindo e ouvindo. Porque tem muita gente que estão praticando o ide, mas não praticam, não ouve, nem segue. Nem serve, só quer ser servida ou servido. E isso, na maioria das nações, está acontecendo. Quando nós que somos sacerdotes ou sacerdotisa, como diz o Senhor Deus em Oséias capítulo 4, no versículo 6 a 12, ele disse que quando nós somos maus sacerdotes ou sacerdotisa, nós destruímos as pessoas que estão debaixo do nosso comando, que estão debaixo do nosso servir. E a igreja é uma dessas pessoas que nós servimos.
e se nós não estamos servindo a uma espada. Porque Deus coloca na nossa frente um anjo dele, comprovado em Êxodo, capítulo 23, do 20 a 25. Se não haver obediência, a união não permanece. E se haver união, o amor entra. E entrando o amor, entra tudo de Deus. Entra a saúde, entra a força em todas as áreas da sua vida. Entra a prosperidade. Entra o amor. Entra a capacidade, os dons. Todos os atenuantes de Deus. Felizes são os convidados para a ceia do Senhor. E uma mesa farta Deus fará na frente de seus inimigos. E você comerá o melhor dessa terra. Como diz o profeta Isaías em suas profecias, no capítulo 1, 19 e 20. Para isso nós pregamos o Evangelho. Para você que foi chamado, para você que foi chamada, como Jesus Cristo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Para os que foram chamados, recebereis o poder e a sabedoria de Deus. E nisso tem a ciência. A ciência é aquela curadeira, aquela que cura, que liberta, que batiza, que salva. A ciência de Deus, ela está no poder e na sabedoria, que conseguimos capturar através da fé, que é o caminho por onde Deus anda até você. Mas se haver obediência. Nota que atravessar o Jordão, depois de 3.000 e tantas pessoas, 2 pessoas que representam a igreja. O caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Ele mesmo comprova isso em João capítulo 14, versículo 6. Isaías capítulo 10, verso 10. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. É nesta rocha que temos que construir e constituir a nossa família. Não podemos pregar fora da verdade. Verdade significa presença de Deus. Em Oséias capítulo 4, versículos 6 a 12, Deus reclama dos maus sacerdotes e das más sacerdotisas. São aqueles e aquelas que têm pessoas para cuidar. E com mau ensino, nós destruímos as pessoas. Por isso as nações estão assim. E quando nós ensinamos maus ensinos, o povo é destruído. Quando nós somos maus sacerdotes, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso estado, nossa nação, nós provocamos uma peste, uma praga para toda a nação. É aí que os inocentes pagam um preço caro, conforme estamos pagando, não só no Brasil, mas em toda a humanidade. Pense nisso. Segue, serve, pratica e ouve a palavra de Deus. Deus te abençoa. Jesus Cristo está nas reuniões na igreja. Não importa se é 2 ou mais pessoas. Mateus capítulo 18, verso 18 a 20, ele diz: tudo que vocês falarem
quando estiver reunido falando em torno de mim, ou seja, da palavra de Deus, aí eu estarei no meio e levarei ao Pai. Pai significa Criador. Ele leva para que seja criado aquilo que você deseja em seu coração, estão falando na reunião. Creia nisso. Para isso você recebeu poder de pisar na serpente, impor as mãos nas pessoas quando está na obediência. E não quando está em Isaías capítulo 1, versículo 15, com as mãos sujas de sangue. Mão significa poder. E se você está com o sangue do corpo de Cristo, o sangue do Cordeiro, o suor do teu rosto, no teu poder, nem suas orações Deus quer ouvir. Está lá escrito, nem eu que estou falando não. São as profecias do Espírito Santo através de Jeremias, através de Deuteronômio, através de Isaías e tantos outros. Jesus Cristo vai precisar desse sangue do Cordeiro um dia que você coloca no altar. Para quê? Para lavar as suas vestes, para que você entre nas portas, até entrar na porta de onde você saiu um dia, que é Deus. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Ele diz que vai lavar as suas vestes, para que você seja bem-aventurado o dia que você achar Deus. Buscai a Deus enquanto se pode achar, e nós só achamos realmente Deus quando nós somos chamados para receber a vida eterna. Se não tiver sangue, não seja lavado. E aí só Deus é que pode. Porque seremos julgados num trono divino, constatado em Mateus capítulo 12, versículo 36. Por este trono ninguém fica sem passar. E é ali que nós vamos saber tudo que falamos e fizemos contra a igreja e contra o povo de Deus aqui na terra. Pense nisso, porque ao contrário disso, você leva a maldição para casa, para você, para sua família, seu trabalho, seu caminho e para a sua nação. Deus nos aconselha em Malaquias capítulo 3, versículo 9, com maldições sois amaldiçoados. Mas se rever a sua vida e ter obediência nesse coração, nesse pensamento, nessas atitudes, você jamais vai passar dos limites. Todos nós temos um limite, uma lei de Deus. E essa lei de Deus está onde você pisa. Ali tem um regulamento e é o que você tem que obedecer, porque obedecendo esse anjo chamado regulamento, você não terá problema nenhum, nem com justiça, nem com leis, nem com Deus. Não podemos entrar dentro de uma condição e querer impor as nossas leis. Ali tem um regulamento. Não podemos entrar dentro da casa de uma pessoa, de um comércio, e impor nossas leis. Ali tem um regulamento. Quando nós obedecemos, assim como o Evangelho tem os seus regulamentos, para que possamos comer o melhor dessa terra, e você é uma dessa terra, com um espírito da vida da natureza de Deus, que é o seu fôlego. Nesse fôlego,
Você come o melhor dessa terra ou você come doença, dificuldade, escravidão, perversidade, corrupção, prostituição, idolatria, praga, fome e peste. O Evangelho não te deseja isso. A palavra de Deus é o próprio Deus. Quando você ouve ela, você ouve aquilo que Deus está falando para cada um de nós. Não pratica a desobediência porque você leva maldição para sua família. Por isso, as famílias não só do Brasil, não só as famílias brasileiras, mas como de toda a humanidade, estão na peste, na fome, no desemprego, na miséria, na praga. E isso não é para nós. Deus quer o melhor para nós. Recebe o melhor na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém?